Olá, meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você esteja me vendo, mas na certeza de que estamos juntos nesta nova missão. Quer fazer um novo vídeo, de novo falando sobre o Moçambique, uma notícia que saiu, que eu achei pertinente, para não dizer triste. Eu sou a Filomena Carreira do canal Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Não deixe de dar seu like, compartilhar, comentar, porque eu respondo a todo mundo. Sejam bem-vindos. Pega o cadeirão, pega a pipoca e lá vamos nós. Estou com a mesma roupa porque eu estou fazendo 2 vídeos no dia. Um vocês vão ver no dia de hoje, o outro vocês irão ver amanhã, que será este vídeo. Vocês entenderam? Espero que sim. Bom, vamos lá. Falando de Frelimo, falando de um governo que está no poder e as suas decorrências. Eu lembro da época do casal Mangenas, em que, além do casal Mangenas, muitas outras pessoas foram presas, nem todas faladas, umas morreram, outras não morreram, e, tendo no governo Frelimo, nós não víamos o presidente falar deste assunto, nós não vimos os governantes falarem deste assunto. No caso, eu lembro da ministra em questão, a quem eu me dirigia, e todo mundo se dirigia, como o próprio Venâncio chegou a ter contato com ela, né? E os casos são abafados. E a grande pergunta que eu ainda faço a Frelimo, que mal ou bem, pelo que dizem, temos que esperar no mínimo 25 dias, pá daqui, pá dali, pá daqui, da juíza que falou, aparentemente simpática, repito, aparentemente simpática. Se temos que esperar 25 dias, significa que temos que aguentar 25 dias ou mais de Frelimo, porque a esperança é a última que morre. E em coração de guerreiro, em peito de homem valente e de mulher valente, a esperança é a última que morre. Vocês podem tentar derrubar, mas vocês não vão conseguir. Disse muito bem o Venâncio, a Frelimo está em decadência. Graças a Deus. Mas vamos lá. Olha o que acontece em Moçambique de 12 anos para cá. 12 anos para cá. E vamos ler. Empresário português raptado no centro de Maputo, Moçambique. O empresário raptado é o proprietário de uma grande empresa de construção civil. Cerca de 150 empresários, está com um pelinho aqui. Cerca de 150 empresários foram raptados em Moçambique nos últimos 12 anos. E uma centena deixaram o país por receio. Uai, não é para ter? Se vocês fossem moçambicanos, o próprio presidente Filipinho, fosse para a Austrália, para o raio que eu parta, e de repente sumissem com a esposa dele, ou sumissem com o filho dele, que eu nem sei quantos filhos esse homem tem, mas em todo caso, ele ia em último caso fazer o quê? Puxar o carro, não é verdade? Medo, cagaço, ele ia puxar o carro. Os portugueses fizeram isso. Mas, no caso, aqui fala da notícia de um português que foi raptado e vamos continuar a notícia. Um empresário português do ramo da construção civil foi raptado ao início da tarde desta terça-feira no centro de Maputo, confirmou a Lusa fontes do Ministério do Negócio Estrangeiro. Foi raptado um português em Maputo, proprietário de uma grande empresa de construção civil, disse fonte do Ministério de Negócios Estrangeiros português, garantindo que o consulado em Maputo está a acompanhar a situação, portanto, o consulado português, né? O crime ocorreu no bairro da Somerchild, acho que é uma coisa assim, Avenida Armando Tivani, segundo fonte da polícia, que confirmou à Lusa o rapto, remetendo outros pormenores para mais tarde. Pelas imagens da videovigilância no local, a que a Lusa teve acesso, é possível ver a chegada do empresário a um empreendimento no bairro do Palona, centro da capital, a conduzir sozinho a viatura cerca das 12 horas locais, 10 horas em Lisboa. Ao sair da viatura, um grupo de 2 homens aproxima-se a pé e, com apoio de outros 2 que se faziam transportar numa viatura que para no local,
carregam a vítima para o interior, sendo visíveis armas de fogo e pelo menos um disparo. Portanto, eles pegaram o cara, botaram dentro do carro, né? E pumba! Não se sabe ali o que tinha acontecido. Outros raptos em Maputo. Trata-se do segundo caso de rapto conhecido em Maputo no mês de outubro. Acabou de acabar, né? Mas no anterior, ocorrido em 11 de outubro, também no centro da capital. A vítima foi libertada horas depois, na Matola, após perseguição policial. Portanto, um conseguiu salvar. Anteriormente, o último caso em Maputo aconteceu no início de agosto. É assim, todo mês, né? Vão dando uma limpa nos portugueses. Antes do início da campanha eleitoral para as eleições gerais de 9 de outubro. Cerca de 150 empresários foram raptados em Moçambique nos últimos 12 anos. Vou dar uma pausa. Filipinho, governo sem vergonha. E o pior é que no meio de toda esta cambada marginalizada, existe gente boa. Eu conheço gente boa do governo, a pessoa foi do governo. Esse governo. Gente boa mesmo. Gente que para não morrer preferiu ficar calado, para não ser considerado um traidor. Porque dar opinião própria, tentar mudar, ser humanista e assim por diante, é ir contra o sistema. E certas pessoas que eu conheci do governo moçambicano preferiram ficar caladinhos, quietinhos, não bater de frente com o sistema, porque sabiam as consequências que podiam se dar. Agora, há quantos anos a Frelimo está no poder? Muitos, né? Muitos anos. Só vi porcaria acontecer, só vi burrada acontecer. Casos como estes de empresários que são investidores e que vão para o país, largam seus países de origem, vão para o país para investir, para montar empresas, fábricas e assim por diante. Não se sabe ainda, porque até agora eu não li, vou ler a notícia, o resto da notícia com vocês. Por que são raptados? É o povo que está raptando? Ou é também alguma derivação do governo? Porque de repente o português ou o estrangeiro não fez a vontade, ou não pagou um imposto impróprio, estou chutando agora, não sei. E foi raptado por forças maiores. Ou será que foi o povo que na sua fome, na sua miséria, na sua desnutrição até mental, está partindo já para isso? A que ponto, Frelimo, vocês chegaram? Se vocês já são corruptos, e como corruptos governam um país, imagina o que não pode acontecer com aqueles que gostariam de ver nos senhores um espelho da lealdade, do respeito, do nacionalismo, do patriotismo, de tudo aquilo de bom que a gente espera de quem, em nome de Deus, porque ainda por cima falam em Deus, está no comando de uma nação. Vamos lá. Cerca de 150 empresários foram raptados em Moçambique nos últimos 12 anos e uma centena deixaram o país, dá até sono, por receio. Segundo números divulgados em julho pela Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, que defende que é tempo do governo dizer basta. O governo dizer basta, a confederação, é gozação, né? O governo não está nem aí por 150 empresários que sumiram, desapareceram, não sabe quantos foram mortos. O governo não está nem aí. Dizer basta. A nação tem que dizer basta. A nação tem que pôr um basta para tirar a Frelimo do poder. Porque não há segurança nem para os nacionais, nem para os estrangeiros. É uma selva, Moçambique, um país que já foi lindíssimo no passado. E o Venâncio falou muito bem. Hoje, 10 vezes pior, se não mais, do que na era colonial. Hoje é primata, mas primata dominando uma situação e matando quem tentar enfrentar. Como é então? Mata logo. Não importa se é estrangeiro. Aqui não canta de galo. É mais ou menos assim que certos figurantes governamentais pensam e agem. Não é?
Não venham cá com histórias. Abandonaram o país mais de uma centena. Não estamos a falar daqueles que exerciam cargos de administração ou direção. Se contarmos com esses, são muito mais. Portanto, eles estão dando uma base de 150, sim, concretos. Mas se forem cargos de administração ou direção, diz aqui que são muito mais. Pois é, estamos a falar daqueles que detinham o capital, eram acionistas de empresas. Afirmou em conferência de imprensa em Maputo o presidente do Pelouro de Segurança e Proteção Privada do CTA, Pedro Baltazar. Passados cerca de 12 anos desde a ocorrência do primeiro rapto, achamos que é tempo suficiente para que o governo se pressione de forma mais pragmática, dá um basta. Ai, gente, riam comigo, por favor, isso aqui é piada, né? Coitados dos portugueses que sumiram. Mas assim, foram portugueses, a notícia está noticiando agora dos portugueses, mas podem ser brasileiros, podem ser franceses, podem ser ingleses. Incomodou, como então? O poder vem, o governo vem, catapumba, mata, rapta ou rapta, mata e faz o que tiver que fazer em nome do governo. Vamos lá, vamos continuar lendo. Por isso, reiteramos a necessidade do governo acolher as medidas propostas pelo setor privado, afirmou o dirigente do CTA, reconhecendo o impacto de bilhões de dólares na economia e no emprego do país. E não é? Eu vou dizer uma coisa, eu não sou casada, mas se eu fosse e tivesse um marido trabalhando num país como Moçambique e ele sumisse, desaparecesse, Jesus Cristo, se eu como humanitária falo pra caramba, imagina se isso acontecesse. Eu ia bater na porta do presidente. E esse presidente ia ter que me aturar. Mas eu não sou besta, eu ia bem resguardada. Porque quando você está por fora e fora do país, você tem, até mesmo entrando no país, como ressalva ou como apoio, certas coisas que você pode fazer para se respaldar num país criminoso. Já pensaram nas famílias? Já pensaram nas pessoas que de repente os maridos não apareceram e eram investidores entrando em Moçambique, levando emprego para o povo, já que o governo faz patavina pelo povo? E de repente, por algum motivo que a gente não sabe, se foi o graúdo que mandou acabar com eles, ou se foi o povo por necessidade, somem com essas pessoas. E como diz a notícia, não são nem cargos administrativos e diretor, porque se fosse, seriam muito mais do que 150. E o governo fez o quê? Abafou a notícia durante todo este tempo. Não é interessante para um governo ter que justificar as burradas, né, para não usar uma palavra assim um pouco mais pesada, daquilo que ocorre dentro do país, isso também aconteceu já muito em Angola, e depois ter que virar notícia nacional. Em Angola, todas as televisões se transformaram em estatais. Por quê? Porque não há interesse do senhor João Lourenço ver a televisão num sistema privado, onde chega lá o jornalista e fala a realidade do país que ele comanda. Então transformou tudo em estatal e aquilo ali está sobre mão de ferro. Fala o que nós quer, fala o que a gente quer, como então? Palhaçada. Vocês são os palhaços sem tamanho. E não havemos nós de querer mudança. Estas notícias não saíram, saíram agora. Saíram agora. Sabe-se lá se até as famílias demoraram para ser avisadas. Que raio de país é esse? Como é que vocês podem dizer que estão comandando um país? Quantos casos aconteceram em Angola em que o caso foi abafado, até de embaixador que morreu? Óbvio que embaixador estrangeiro. E o caso foi abafado. Não deixaram ir para a mídia, não deixaram... Óbvio que as famílias foram avisadas, né? Foi tudo tratado, mas depois foi abafado. E é abafado de duas formas. Amigavelmente falando, naquele tom diplomático, como é então, mas sempre com aquele contextozinho quase que sensual de uma ameaça no ar. Não é para abrir a boca, senhora.
Estamos devolvendo o corpo do seu marido, plá, 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 mas calada. Se for para a mídia fazer notícia, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. A senhora entendeu? É só para não haver confusão. É assim que muitos governos de África trabalham. Como se nós, humanos, estrangeiros que entram nos nossos países, que vêm com força total para investir, porque vem a necessidade e a carência até dos povos, vem na intenção de ajudar. Mas isso não significa que o estrangeiro que entra, seja ele que nacionalidade for, tem que engolir sapo e rã de um carcamano governamental que acha que pode pintar e bordar com alguém do primeiro mundo. A polícia moçambicana registrou até março um total de 185 casos de raptos. E pelo menos 288 pessoas foram feridas. 288. Por suspeita de envolvimento neste tipo de crime desde 2011, anunciou anteriormente o ministro do Interior, Pascoal Ronda. Pois é, não é? E assim a notícia termina deixando claro que, além dos 185 casos de raptos, né, aqui confirmado pelo Ministério, 288 pessoas foram feridas por suspeita de envolvimento nesse tipo de crime. 288 pessoas foram detidas, não é feridas, por suspeita de envolvimento neste crime. Agora é assim, depois de ler isto aqui, parei para pensar com os meus botões. O que eles mais fazem também em Angola e Moçambique, eu vou estar sempre pondo em paralelo ali em Angola, é prender gente que justifique um acontecimento e às vezes o coitado não está nem aí, não foi ele. O problema é que às vezes pegam um ladrão de galinhas, aquele que tem fome, está roubando porque tem fome. Epa, tu vai pagar pelo crime do que aconteceu. Aconteceu um rapto ali no bairro X e você vai pagar. Porque no fundo, isso é uma suposição, tá? Mas uma suposição com muita lógica. No fundo, o graúdo que pode, de repente, até ter uma atitude destas para com um grande investidor acionista, ele não vai assumir o crime? Como então? Não pode. Ele trabalha com o presidente, Filipinho, ele trabalha com fulano, com Beltrano. Pega aí, polícia, pega aí um ladrãozinho de galinhas, ele vai pagar pelo crime, tá tudo certo. Nação é mesmo burra. Lá fora a gente dá uma anunciada de que tem que ficar calada, porque senão nem o corpo devolve. E tá tudo certo. Esta triste realidade que eu estou mostrando com muita força hoje do que ocorre em Moçambique, que eu até já falei em pelo menos mais 2 vídeos, que Moçambique está pior que Angola. Por todos os motivos que eu tenho contra João Lourenço, de não gostar dele como presidente, eu não estou falando da pessoa física, estou falando de um presidente. Mas em Angola, eu acho que mesmo com tudo que acontece, mortes, assassinatos, ainda não está tão pesado como Moçambique. E é revoltante de ver isto. É revoltante ver como um governo, não é só um homem, é um conjunto de forças governamentais, se unem a favor do crime, da corrupção, da bandidagem. E a nação passando fome, a nação passando aperto, a nação não sabendo, muitas vezes, nem o que é um copo d'água decente. A estes presidenciáveis, eu não desejo melhor, já falei isso também em outro vídeo. A estes presidenciáveis, eu só desejo aquilo que eu tenho certeza absoluta, como o crucifixo que eu tenho no pescoço, que Deus é justo, Deus é bom, Deus tudo vê, Deus não esquece, e Deus faz. Naquela velha frase tão conhecida, aqui faz o mal, aqui pagarás. Ficar muito bem, fiquem todos com Deus. E quando eu digo isto, eu me refiro às nações que eu tanto respeito, às nações a quem eu sempre dirijo meu carinho, meu povo de Angola e o povo de Moçambique, por quem eu tenho maior respeito. O resto, vá por aí que eu parta. Passa muito bem. Até o próximo vídeo.